Segundo livro de Reis, capítulo 18. Vamos ver o nosso amigo Ezequias, mas de uma visão diferente. Sempre costumamos ler no segundo Crônicas, hoje é segundo Reis. Também fala desse personagem, chamado Ezequias. Segundo livro de Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Judá, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Já estudamos várias vezes aqui em 2 Crônicas 29, que o Davi não era o pai dele direto, o ancestral, é que era uma referência para ele. Ele buscou no passado, porque no presente dele, na casa dele, ele não teve uma referência. Cuidado. Eu era garoto, já falei aqui algumas vezes, eu era garoto e tinha uma propaganda que dizia: adote seu filho antes que um traficante o adote. Se você quer dizer, não for referente dentro da sua casa, outros poderão ser, não é boa coisa. O bom é que você seja referência na sua casa, referência para a sua família, referência para os seus colegas de trabalho. O Acais não, foi um péssimo rei. Foi um homem que foi lá em Damasco e pegou o modelo político, querendo agradar os outros, né? Ele simplesmente chegou lá, o rei que dominava o mundo daquela época, eles tinham invadido Samaria. Eles tinham tomado o rei da Síria, Salmanaser era o nome dele. Ele tinha tomado o Samaria, e veio lá o parente dele, que é o Tiglat-Pileser, né? E ele foi simplesmente, esse Acais foi lá, viu o modelo, disse: o rei, vou colocar lá em coisa. Mandou um mensageiro, naquela época não tinha telefone, não tinha nada, mandou um mensageiro dizer: olha, estou mandando para você o modelo, que eu quero que faça agora um altar aí em Jerusalém, igualzinho que tem aqui na Síria, aqui em Damasco. Agora você vê, tirou o altar do Senhor e colocou. Cuidado, irmão. Muita coisa aí, às vezes a pessoa vai colocando no altar no lugar de Deus. Eu tenho dito para a igreja não precisa de palco, a igreja precisa de altar, irmão. O palco é para aplausos, é para fama, para ganhar dinheiro. O altar é lugar de sacrifício, é onde você vence é você mesmo, entendeu? Nós temos que colocar a nossa vida no altar de Deus, renunciando sempre, sempre. Precisamos então mais de altar do que palco. E ele não fez isso, ele quis agradar, levou para lá, ao perigo dele. Então o nosso amigo Ezequias buscou em gerações passadas e diz: este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços, atenção, hein, a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Vai comigo em Números, capítulo 21, só para ver isso. Até o missionário deu essa mensagem hoje, uma parte, né? Números, capítulo 21, versículo 4 em diante. Números é o quarto livro da Bíblia. Você tem assim, você tem o primeiro livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 21, versículo 4. Então partiram do monte Or, que pelo caminho do Mar Vermelho, de rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Às vezes passamos por algumas situações que também nos leva a uma angústia. Edom é o caminho de Esaú, que foi adversário do seu próprio irmão. Às vezes passamos por algumas situações e a angústia aparece. É perigoso. Na hora da angústia, se cale. Como assim? Veja aqui. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Quer dizer, quando nós passamos uma luta, nós acabamos falando besteira, né? Falamos contra a igreja, às vezes falamos contra o pregador, não querendo uma autodefesa, nós falamos. Às vezes falamos até contra o próprio Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Mas Deus não fez. Deus pode ter permitido, mas Deus não fez. Deus não mata, não rouba e não destrói. Mas quantas vezes na angústia nós acusamos Deus? Eu lembro muito, em 1990, então tem 30 anos, tinha falecido um pastor.
E foi um acidente. E a senhora da funerária fez, e ela conversou até com a moça que estava na secretaria da igreja. Disse, rapaz, primeira vez, ela falou assim, senhora, primeira vez que eu não vejo ninguém acusar Deus. E todo enterro que eu vou, alguém acusa Deus. Deus, por quê, por quê, por quê? Eu não vi vocês falarem disso. Vocês falam, Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Cuidado que na angústia acabamos falando o que não deveriam de falar. Bem, não é a mensagem ainda para hoje. Continuando. E falaram contra Moisés, porque fizeste-nos subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão, nem há água, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Vil quer dizer inútil, né? Desprezível. Mas foi o pão, o maná que descia, tinha todas as propriedades ali para eles viverem. Com aquele pão que Deus mandou, que era o pão dos anjos, chamado pão dos anjos, para você ter uma ideia, eles não teriam alergia, eles não teriam nenhuma disenteria. Eles passaram pelo deserto, lá não tinha nenhum ambulatório, não tinha hospital, não tinha nada. Eles não quiseram, porque em momentos de angústia você acaba falando o que não deve falar. Mas como eu falei, ainda não é a nossa mensagem. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. O Senhor deu a explicação, não é que Deus mandou, permitiu, elas já estavam ali, mas apareceram. Cuidado, quando você está no caminho, a Bíblia diz o animal feroz não entra. No caminho o inimigo não entra. Mas quando começamos a fazer coisas que Deus não manda, ou a murmuração, se abre a porta. Então o Senhor aí diz, pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Mas aquilo ali foi só para aquele momento. Falam os pregadores, os hermeneutas, os intérpretes, que aquilo ali era representando Cristo, que nós temos que olhar para Jesus, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, levou sobre si as nossas dores e pelas suas feridas fomos sarados. Nem para o crucifixo nós temos que olhar para Cristo na cruz, nós temos que olhar para a mensagem da cruz, para Isaías, que diz no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Então era uma coisa só, vamos dizer, transitória, passageira, e eles fizeram daquilo um ídolo. Cuidado, um pregador orou por você, você ficou curado na oração daquele pregador, mas não é para olhar mais para ele não, tem que continuar olhando para Jesus. Aquele pregador, o pregador está aqui hoje, amanhã não está aí. Semana passada eu falava para vocês, Judas Iscariote expulsava demônios? Expulsava. Orava pelos enfermos? Orava. Ele estava na missão. Depois fez o que fez, nós sabemos hoje. Às vezes o homem faz coisas que você não sabe. Não olhe para o homem. Maldito o homem que confia no homem. Temos que aprender a olhar, fazer. O pregador tem que fazer você olhar para Cristo. O sacerdote leva o homem a Deus, não é para ele. Eles fizeram isso. Da serpente, você pode fazer do pregador um ídolo, pode fazer, entenda, o óleo ungido ser um ídolo. Assim, não, porque se não tiver óleo eu não oro. Coitado de você. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, ele fazia maravilhas o quê? Extraordinário. O que é extraordinário? Fora do ordinário, fora do comum. O comum é você orar. O comum é impor as mãos. Lembra do Naamã? Eu pensei que ele ia colocar as mãos, mas Deus quis curá-lo de uma maneira extraordinária. Ele mergulhando 7 vezes no rio. Agora não vou fazer idolatria do Rio Jordão, que não, porque a água do Rio Jordão é milagrosa, porque o Rio Jordão, olha, se você foi lá, você vai curar. A Bíblia não fala um caso mais que alguém tenha sido curado de lepra, entenda bem, nas águas do Jordão. Cuidado. Então uma coisa que é transitória, você pode fazer um ídolo. Só peguei essa informação. Vamos voltar lá então, que estamos no 2º livro de Reis, capítulo 18. E paramos aqui. Então eles fizeram isso, versículo 4. No 5, no Senhor Deus de Israel
confiou Ezequias, né, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Davi não foi antes dele? Davi foi de Israel todo. Lembrando a história, primeiro rei de Israel, quem foi, pessoal? Saul. Segundo rei foi Davi. O terceiro foi Salomão. O quarto foi Roboão. Roboão depois se tornou o primeiro rei de Judá. E o primeiro rei de Israel do reino dividido foi Jeroboão, que já não era a casa de Davi. Então Jeroboão foi passando. Depois veio a casa de Acabe, tudo na idolatria, tudo na feitiçaria, não voltaram para o Deus de Israel verdadeiro. Então Judá continuou servindo. Só para você lembrar um pouquinho da história. Aí diz assim, 6, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, lá atrás, lembra? Josué, não se aparte da tua boca o livro não esqueça o que Moisés falou para você, Josué 1,7, não saia nem para a direita, nem para a esquerda, tem que ficar no que Moisés falou, ele aprendeu isso aqui. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, com cuidado, né? E se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Esse é o nosso versículo. Se você quer ser uma pessoa abençoada, você tem que se revoltar com o Deus desse mundo. Enquanto você se conformar com este mundo, você ainda não é um cristão. Enquanto você aceitar o que o mundo aceita como normal, quando a Bíblia fala que é anormal, nós começamos a nos adequar, a nos adaptar ao mundo. Não pode ser assim. Vamos para Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem coisas que achamos normal lá fora, mas quando entramos no Evangelho, começamos a ver que aquilo não é normal, aquilo é anormal. Mas enquanto você se conformar, você está servindo ainda ao Deus deste mundo. Lembra que Jesus falou que o diabo era o Deus desse mundo? Nós não podemos servi-lo. Não podemos. Eu tenho explicado, por exemplo, que a igreja de Cristo tem se envolvido numa área que não tem que se envolver, toda hora brigando, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do centro, eu sou de Jesus, irmão. Eu oro pelo presidente que está lá, mas eu orei pelo presidente que saiu, pela presidente que saiu, porque era meu dever orar pelas autoridades. Eu não tenho que me conformar com esse mundo, ficar brigando com os outros, entenda? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todo mundo da direita seja salvo, todo mundo da esquerda seja salvo, do centro seja salvo e se tivermos em algum lugar também. A vontade de Deus, todo homem, não é o diabo. Não é isso, é todo homem. Então, cuidado. Aí eu quero falar mais uma coisinha a mais. Ele diz assim, para quê? Ele diz assim, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Olha só, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto você ficar preso, servindo ao Deus desse mundo, egoísmo está nesse mundo, ciúme está nesse mundo, avareza está nesse mundo, desculpe a expressão, malandragem está nesse mundo. Deus fala, o Brasil é um país de espertos, tinha que ser um país de sábios. Sabedoria é uma coisa, esperteza é outra, malandragem é outra. Nós temos que deixar tudo isso. Enquanto não deixar, não estamos servindo a Deus. O Ezequiel tomou uma posição, se revoltou contra o rei da Síria, se rebelou, disse, não vou servir. O rei da Síria mandou um recado, você tem que fazer, o quê? Eu não vou fazer isso não. O Ezequias é o rei da Síria, eu não vou servi-lo mais. Não sirva ao diabo, não sirva aos seus instintos, entenda, carnais. Comece agora a se renovar pelo entendimento da palavra de Deus, tomando uma posição séria, eu vou ser homem de Deus. Se revolte contra o ódio que está no seu coração, diga, eu não posso ter isso, Deus. O ódio tem sido o meu Senhor, o ódio tem sido o meu dono. Não, eu não vou servir mais o ódio. Mas aquela pessoa me ofendeu, eu não vou carregar esse ódio. Romanos ainda 6,16. Não sabeis vós a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer? Vamos lá? Sois servos daquele a quem obedeceis.
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não pode. Tomar uma posição. Eu não vou servir ao pecado. Não vou servir ao mal. Assim como Ezequias se rebelou contra o rei da Síria, eu vou me rebelar contra o diabo. E tudo que é dele. Tudo. Tudo que é forma de pecado, eu vou me rebelar. Como eu falei, se eu tenho ódio de alguém, Deus, eu não vou odiar. Lembra do Zaqueu? Se eu tenho defraudado alguém, eu não vou defraudar mais. Eu vou restituir. Se eu tenho odiado alguém, eu não vou odiar mais. Se eu tenho desejado alguém, ou alguma coisa que eu sei que é ilícita, está amarrado, não vou descer. Se você quer servir a Deus. Se não quer, não posso fazer nada. Mas se você quer, tem que tomar uma posição, tem que se rebelar. E se rebelar de uma maneira, vamos assim, enérgica. Vamos ver aqui, Provérbios 8:13. Salmos, depois Provérbios. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Eu gosto da palavra que faz assim, que não sei se alguém tem essa tradução atualizada assim. O temor do Senhor é odiar o mal. Quem tem a tradução odiar? Levante a mãozinha se alguém tiver. Tem aqui, então, algumas pessoas têm. O temor do Senhor é odiar o mal. Você tem que odiar o pecado. Odiar. Ah, pastor, mas tem coisa que não dá para odiar, tem. Odiar. Não é pessoas, não. Pecado, mal. Como eu digo, não é o adúltero, é o adultério. Tem que odiar aquilo ali. Mas tomar uma posição séria. Aí ele vai falar mais para nós, para não ficarmos presos só numa coisa. A soberba. Se você é soberbo, tem que começar a odiar isso. A arrogância. Não você. O mau caminho. Mau caminho. Que pode me dar dinheiro, pode me dar prazer, mas é mau caminho. Então eu tenho que odiar aquilo ali. Se eu não odiar aquilo ali, eu não estou pronto. Para quê? Para servir a Deus. Porque eu não posso servir a dois senhores, eu tenho que tomar uma posição. Então ele não podia servir, entenda bem, ao Deus de Israel, servindo ao rei da Síria, porque o rei da Síria tinha outro Deus. Foi o que fez o pai dele, o Acais. Foi lá fazer uma média, né? Falou assim, leve esse modelo aqui para o rei, para o nosso sacerdote, e diga para ele que eu quero que agora seja construído um altar igual esse. Mas peraí, aquele altar era profano, altar dos demônios. Demônios que serviam a Síria. E esse homem fez isso. O Ezequias não vou servir. A mesma coisa. Você tem que, não vou servir. Não vou servir ao Deus da luxúria, entenda bem, da lascívia, da sensualidade, da ganância, da avareza, da desonestidade e mais ainda. Aí ele faz o mau caminho e a boca perversa aborreço. Agora voltando para a Bíblia Sagrada. Números. Você já esteve lá hoje, lembra? Agora é o capítulo 33. Diga 33. Você lembra disso não, 33? Vocês nunca passaram por isso? Quando o médico colocava, escutava assim no seu pulmão e falava, fala 33. Só eu que passei por isso? Quem já passou por isso? Ah, pessoal da minha idade, assim, mais ou menos, né? Ou eu não tenho mais esse médico de família. Eu fui criado numa família muito pobre, mas meu pai, ele trabalha numa padaria. Meu pai foi, eu digo, quem foi o seu herói de infância? Meu pai, porque ele trabalhava em 3 empregos, né? Para sustentar a família. Esse que era o meu herói, entende? E era padaria, um comércio lá que era um restaurante, que ele levava, às vezes, comida, era um restaurante português, ele levava caldo verde, vocês conhecem caldo verde? Na madrugada, às vezes, eu de garoto ficava esperando ele, né? E ele ainda trabalhou ainda com conceito de televisão, ele meio que se virava no bom sentido, para se arrumar. Mas então o que eu ia falar, ele então como um balconista, coisa, ele acabou pegando amizade muito, ele pegou uma amizade com um pediatra, né? Lá do bairro, lá de Cascadura, e todos nós, eram 7 filhos, e todos 7 passaram pelo Dr. Jorge, que o nome dele era Jorge. O meu filho mais velho, meu filho de 31, que hoje está com 31 anos, e quando eu ainda cheguei a levá-lo lá no Dr. Jorge, ainda bem velhinho, ele foi lá e viu o meu filho ainda uma vez. Mas eu queria falar que tinha esse médico tão de família, que ficava escutando e falava, fala 33. Então, voltando, 33 é o capítulo 50, é o versículo. Ou alguém está deixando o celular, não esqueça não. 33, 50, vamos lá. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houver passado o Jordão para a terra de Canaã. Você já passou o Jordão? Que já passou pelas águas do batismo? Sim ou não? Se não passou, tem que passar.
Vamos preparar um mega batismo aí, tá? Esses dias de pandemia tinham que cortar, mas estou preparando uma roupa de plástico para quem vai batizar, né? Especial, e vou batizar. Você não vai fugir do batismo, não. E assim, aí o que ele diz? Lançareis fora, vamos ler? Todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos. Muita coisa para nós aqui, amigo, irmãzinha, irmão. Nós temos que lançar fora. Os moradores, a briga deles era física, a nossa é espiritual. Bem, nações que cresceram, que se multiplicaram naquele lugar, quando Israel esteve no Egito. Agora, demônios que entraram na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa família, entende? Na nossa saúde, né? Quando estávamos afastados. Agora que estamos passando pelas águas do Jordão, passando pelas águas do batismo, nós temos que expulsar, irmão. Todo morador do inferno. A enfermidade, entenda bem, é um morador do inferno. Mas, eu disse, o ódio também é um morador do inferno. A mágoa também é um morador do inferno. Não sei se seja o caso de alguém. O adultério também é. Tudo bem, por favor, não estamos atirando pedra em ninguém. Jesus não atirou pedra, como é que eu vou atirar? Jesus só falou para a mulher o quê? Não peques mais, exatamente, não peques mais. Então, chegou na igreja, pode estar no 15º relacionamento, acerta agora a situação, acerta. Jesus falou para a mulher, chama o teu marido. Senhor, eu tenho marido não. Disseste bem, tens um agora que não é teu marido. Tiveste quantos? Mas ele não disse que ela era sem vergonha. Não. Acerta agora, a mesma coisa, acerta, vamos para frente, vamos caminhar, cada caso é um caso, procure o pastor e procure aconselhamento, que o grupo, né, de pastores, você pode, se não for o pastor, pode procurar outro pastor, ele traz a mim, leva até o missionário. Então vamos levando aqui, aí diz assim, destruirei todas as suas figuras, todas as suas imagens. Graças a Deus, pastor Jaime, eu não tenho mais imagem. Às vezes tem, irmão, alguma imagem do passado, quebra essa imagem. A imagem sua ou de alguém. Sua quer dizer de algo que você fez, que você não consegue esquecer, tem que esquecer, quebrar essa imagem. Já citei para vocês um caso que me ajudou muito, que uma senhora, eu era pastor na Praça da Sé, aqui em São Paulo, são uns 30 anos atrás ou mais. Eu estou descendo do escritório, o escritório ficava no 2º andar, e assim tinha uma salinha de atendimento antes de entrar no público. Quando eu senti uma obreira atendendo uma irmã, e ela chorava. E eu parei perto dela e falei de maneira, vamos dizer assim, profética, de palavra de conhecimento, de revelação. Eu cheguei, irmãzinha, só tem que aprender é perdoar, tá? Ela disse, mas eu não consigo. Aí eu parei. E eu disse para ela, e eu só não consigo perdoar quem? Ela disse, eu mesma. Alguns já conhecem essa história. Ela, quando estava noiva, essa moça era a região de São José dos Campos, ela era noiva, ela era apaixonada pelo seu noivo. Só que a mãe do noivo, a futura sogra, não gostava dela. E gostava de trabalhar com uma macumbinha, né? Fazendo uns trabalhinhos, né? Para acabar com aquele relacionamento. E ela disse, pastor Jaime, eu não conhecia Jesus, o que eu fiz? Procurei uma macumba mais forte. Só que o demônio não escuta, macumba não faz macumba. Mas eu fiquei tão grato, pastor Jaime, que ele marcou o casamento, que nós casamos dentro do terreiro com a bênção do guia, da entidade lá. Aí, pastor Jaime, depois eu conheci Jesus, entendo, larguei essas coisas, mas eu comecei a ter umas adversidades, umas crises no lar, no casamento, que acho que todo mundo pode passar. E passei a ter alguns outros problemas. Aí, olha como o diabo engana. Ela começou a entender, achando até que era Deus. Como é que Deus pode abençoar um casamento que foi abençoado dentro da macumba? Ela pensando. Que foi feito dentro da macumba, com a bênção do Exu lá, da entidade, do guia lá. Ele disse, irmãzinha, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, casamento é uma instituição divina. Ele não pertence a religião nenhuma. Ele foi instituído por Deus. Segundo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica a todos que se arrependam, que é Atos 17:30, se eu não me engano aqui, mas é isso mesmo. Então a pessoa tem que aprender isso, Deus não leva em conta. E eu falei uma coisa que eu posso até ofender alguém aqui, mas tem que falar. Qual é a diferença, casar na feitiçaria ou na idolatria? Será que a feitiçaria é menos pecado que a idolatria? Não.
Tanto feiticeiro como idólatra não entraram no reino do céu, diz a Bíblia. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Entenda? Acabou. E às vezes você fica isso. E ainda que ela tivesse, vamos dizer, casado dentro de uma igreja evangélica ainda. Entenda? Mas ela não conseguiria perdoar a ela por um erro, vamos dizer que o erro não foi dele, foi um erro dela, que ela tivesse traído o marido, tivesse pedido perdão já para ele, e ele tivesse perdoado ela, mas ela não consegue se perdoar. Aí eu citei, não precisa ler, 1 de João 3,20. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Quer dizer, ainda que meu coração me condene, se Deus não me condena, meu coração não é maior do que Deus. Estou livre. Deu para entender? Ainda que teu coração te condene pelo teu passado, ainda que, pastor, eu não consigo esquecer aquela burrada que eu fiz, aquela loucura que eu fiz. Eu sei que eu já pedi perdão, meu marido já me perdoou, minha esposa já me perdoou, meu pai já me perdoou, meu patrão já me perdoou, o meu amigo já me perdoou, eu sei que eles me perdoaram, eu até sei que Deus já me perdoou, mas sou eu que não consigo me perdoar. Mas você não é maior do que Deus. Se Deus te perdoou, acabou. Você anda pela fé e não por vista. Você negocia, não. Está amaldiçoada essa lembrança. Quebra essa imagem. Deu para entender agora? Quebre essa imagem. Se revolte quando é um demônio que está fazendo você lembrar. E a ver não é a imagem sua, é de alguém que fez alguma coisa contra você. Mas você liberou o perdão? Liberei. Se ele se arrependeu ou não, o problema é dele. Você liberou o perdão. Se ela se arrependeu ou não, você liberou o perdão. Agora quebra essa imagem. Não fique, se rebela contra esse rei da Síria, que está prendendo você, que está segurando você, impedindo você de ter algum mais de Deus. Se você conseguir, olha o que vai acontecer, porque você está fazendo o que Deus manda. 1 Samuel, aí um pouquinho na frente, 1 Samuel 2,30. Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Vamos lá, porque aos que me honram, honrarei. Não quero nem ler a segunda, só quero ficar na primeira. Se eu honrei a Deus, quer dizer, eu fiz não porque eu quero ser melhor do que alguém. Eu fiz não porque eu quero ser, que eu sou metido a besta, entende? Sou metido a santo. Não, porque Deus mandou. Eu estou honrando. Ele disse: não deis lugar ao diabo. Em meu nome expulsarão demônios. Ele diz: odiar o mal. Então eu tomei uma posição: não quero nada do mal na minha vida. Vou me rebelar contra o mal que me domina. Assim como eu me rebelo contra eu tenho que me rebelar contra o mal, contra o medo. Não aceito medo, não vai me doar. Está amaldiçoado. Mas ele voltou: você já está amaldiçoado. Mas eu estou sentindo medo. Você já está amaldiçoado. Ele vai fugir de você. Você não pode se prostrar diante dele. Ele vai fugir de você, pode ter certeza disso. Não se rebele contra ele, tem te dominado. A ansiedade tem te dominado, se rebela. Mas também o ódio. Ou até alguma coisa prazerosa. Pastor, eu não consigo largar disso. Largue isso. Eu não consigo largar uma coisa. Largue essa coisa. Se você sabe que ela é pecaminosa, que ela vai te levar para o inferno, que ela tem que se rebelar, fazer como fez Ezequiel, tomar uma posição séria, e vai funcionar, vai. Aí Deus fala mais ainda. Hebreus, é lá no finalzinho da Bíblia. Esse também citei, esse versículo aqui, mas como eu gosto dele. Por quê? Porque ele faz às vezes o pequeno ser maior, entenda? Ele faz o limitado, entenda, sobressair sobre aqueles que têm muito mais qualidades. Que ele diz assim: amaste a justiça. O que é isso? Obedecer o que Deus diz. Obedeça, ame o que Deus diz. Ame e respeitar a palavra de Deus. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, que às vezes são até mais capacitados do que você. Mas você está aparecendo mais. Por quê? Porque você amou a justiça e odiou a iniquidade. Se rebelou mesmo. Tomou uma posição: não quero, é pecado, estou fora. Canta o Fernando de Lima. Eu estou fora, eu não quero na minha vida. Se rebela. Deus está dizendo para você aqui: Ele vai te ungir com óleo de alegria. Você vai estar sempre, sempre para cima. Não vai abaixar a cabeça. Não vai ficar jururu nunca. Seja qual for, não, Deus está comigo, porque eu honro a palavra dele, ele está comigo. Andarão dois juntos? Se não, eu ando de acordo com a palavra, ele está comigo. Versículo final agora. João capítulo 15, versículo 14.
Desculpa que eu vou ler mais uma vez lá o Ezequias, tá? Depois. Mas vamos então ler aqui o João 15, 14. E diz: vós sereis o quê? Meus amigos, se fizer o que vos mando. Eu quero Ele como Senhor, quero Ele como Deus, quero Ele como Pai, mas quero Ele como amigo. Tem muita gente que tem pai, mas não tem um amigo. Nem todo mundo tem um pai, no pai tem um amigo. Eu aprendi uma vez um amigo lá de Portugal, que pastor nosso está lá, o garoto dele hoje está até, de vez em quando ele aparece até na televisão agora lá como missionário, que ele fala o João Machado. Ele era pequenininho, e o pai sempre fala assim, não chamava ele pelo João, nem ele chamava o pai de pai, ele chamava amigão, amigão. Eu falei, é isso aí, o amigo é seu pai. Não basta ser pai, tem que ser amigo. Não basta ser pai, tem que ser, não basta ser mãe, tem que ser amiga também, entende? E o pai, quando é que você vai ser seu amigo? Quando você fizer o que ele manda. Aí você vai agradar, você vai ver que porque ele sabe o melhor, e você vai sobressair, você vai ser uma bênção. Vamos terminar lá então? 2 Reis 18, 1, 7. Capítulo 18, versículo 7. Eu li do 1 até o 7. Segundo Reis, onde nós começamos, lá, a segunda parte, 1,7. Assim foi o Senhor com ele. Por quê? Porque para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Deus vai ser contigo. Quando você não serviu o pecado, não serviu o ódio, não serviu a mágoa, não serviu a carne, entenda bem, não serviu aos seus sentimentos, mas ser realmente, robô não, ser realmente um amigo de Deus. Você vai aparecer. No bom sentido, você vai brilhar, você vai ter o brilho de Deus. Amém?